Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do SoulFitCast. Hoje iremos para o quarto episódio com o tema Minha carga está gerando lucro? Como saber? Em continuação da série Frota Pesada em Foco com Jade Souza, consultor em frota pesada, e Micael Duarte, Head de Inovações, ambos da SoulFit. Falando também agora de um outro ponto muito importante na frota pesada, quando a gente fala em carga, como que a gente pode saber se o que está sendo carregado no caminhão é suficiente para te gerar lucro? O que tu tem para compartilhar com a gente sobre carga, Jades? Legal. Entra até na questão do ponto que a gente estava falando do dimensionamento de carga lá dentro dos pneus e do dano do pneu. A gente falou da parte crítica que é, ou seja, para o gestor de frota, aquilo que eu tenho que fazer para não danificar o meu pneu, para não danificar a minha parte da minha manutenção. Tá, mas agora a gente tem que ter o lucro também, né? Porque na realidade é o seguinte, eu tenho que ter saber qual que são eu tenho que saber, nesse caso, se eu estou tendo lucro carregando ou não aquela quantidade. Dentro do SoulFit, eu tenho duas situações que são bem legais. Uma que é a carga morta. O que é a carga morta? A carga morta, nesse caso aqui, é o espaço ou o peso que eu poderia ter carregado, mas não carreguei. Mas no dia a dia, a gente olhando lá, achou que estava cheio o caminhão. Isso falando que nós temos várias variações de tipo de caminhão. Tem um baú, tem um aberto, tem um de lona. Mas eu acho que isso era o suficiente. Não. O SoulFit hoje consegue te trazer o peso que ele poderia suportar. Ou seja, quantas toneladas ele pode carregar. Baseado nisso, eu tenho um controle de viagens. Dentro do controle de viagens, eu coloco o meu PBTC, que seria a carga que eu carreguei daquele caminhão. Baseado nisso, eu consigo ver quanto eu carreguei, menos aquilo que eu poderia carregar, te dou o resultado em tonelagem e também em percentual. Aí você fica pensando, poxa, mas é porque ele queria colocar isso, estava bom dessa forma, ele não tinha espaço, era leve, mas era grande o material. Você está falando de uma forma genérica? Não. Toda frota tem caminhões de dimensões diferentes e rotas diferentes. Se eu faço uma análise de um mês, onde que eu percebo que um caminhão ele fez 20 viagens no mês, só que dessas 20 viagens ele ocupou 60% do espaço, ou seja, 40% foi morto, ou seja, ele poderia carregar mais. E era para a mesma região, porque eu tenho a questão dos roteiros, sei para onde ele foi. Será que se na minha frota eu tiver um caminhão um pouquinho maior, ao invés de fazer 20, eu faço 10, 12 viagens? Se eu diminuir 8 viagens, qual que é a economia que eu tenho? Então, o SoulFit consegue entregar a questão do consumo que ele gastou naquele mês, ou seja, gastei X em reais de combustível. Você lança o salário do funcionário, X reais o salário do funcionário. Fiz 20 viagens. Meu custo por quilômetro rodado era esse. Com esse caminhão. E se eu pegar um caminhãozinho um pouquinho maior e fazer em 10, 12 viagens no próximo mês? O SoulFit vai te entregar esses mesmos dados. Aí você vai comparar um com o outro, e às vezes o SoulFit mostrando essa comparação, você vai dizer, opa, se eu pegar um caminhão um pouquinho maior, eu vou fazer menos viagens. Ou seja, eu vou poder produzir mais. Ou seja, em vez de eu fazer 20 viagens para entregar aquela receita, eu vou fazer 20 viagens para duplicar a receita. O que a gente está fazendo hoje? Jogo as coisas lá dentro, carrego e saio. O que eu faço com isso? Dou lucro? Sim, dou lucro. A receita aumentou. Tá, e a parte do pneu que eu acabei de falar? E a parte da manutenção que eu acabei de falar? No fim, o acumulado disso onera lá no final. Então, ou seja, se eu puder fazer essa mudança de caminhões, né, essa jogada dependendo do roteiro e montar, eu vou ter um faturamento maior e um custo menor. Consequentemente, a minha margem de receita vai ser maior, né? E justamente por um ponto bem simples. O peso que ele carrega, a dimensão que ele carrega e aquilo que ele carregou hoje versus aquilo que ele poderia carregar. Então, o SoulFit entrega esse indicador. Inclusive, volta de novo, sempre no ranqueamento. Consigo determinar quais as viagens que ocuparam menos percentualmente. Porque daí também eu posso ver assim, eu estou falando de uma forma genérica, mas se eu tiver um contrato fechado,
Será que vale a pena eu fechar com aquele caminhão lá? Porque eu estou carregando bem pouco? Ou quando eu faço em cargas divididas, assim, misturadas, em vários fornecedores que eu tenho, vários clientes que eu tenho que entregar. Será que se eu talvez não ter um roteiro com um caminhão maior e com essas cargas eu faço uma viagem às vezes de duas? Então eu diminuo o custo e aumento a minha margem e não danifico o caminhão. Ou seja, estou utilizando a ferramenta de uma forma não apropriada quando eu utilizo um caminhão menor com um peso maior. Além de, claro, o que está previsto em lei de não carregar em excesso e danificar nossas rodovias, né?